Eu quero falar uma coisa com vocês essa noite. Vocês têm visto como o mundo está? Como o nosso mundo está a bagunça? Como está um sofrimento danado nesse mundo? A palavra de Deus diz que no final dos tempos a gente iria ver muita coisa mesmo. Iria ser apenas o início das dores. E cada dia que eu abro a internet para poder ver noticiário, eu vejo que o mundo está mais bagunçado. Eu já tenho falado que Sodoma e Gomorra estão perdendo e feio para essa nossa geração. Quantas pessoas estão aí sem conhecer a Cristo? Quantas pessoas não estão vivendo Jesus verdadeiramente? Hoje a palavra que eu tenho para trazer para vocês tanto serve para o novo convertido ou para quem nem se converteu ainda, quem nem aceitou Jesus ainda, como para pessoas que já são antigos na igreja, que já têm uma caminhada considerada aí nos caminhos do Senhor. Hoje eu quero falar sobre relacionamento com Deus. Amém. No meio a esse mundo que está aí totalmente desordenado, onde a gente está aí estarrecido com as notícias que estão chegando, pessoas que não respeitam mais os seus pais, pais que não respeitam os seus filhos, irmãos que não respeitam as irmãs, irmãs que não respeitam os irmãos, famílias sendo destruídas, o inimigo querendo mudar o conceito de família, porque família é um homem, uma mulher e seus filhos. E hoje o mundo quer mudar os nossos conceitos, o mundo quer mudar a nossa maneira de pensar. Quantas coisas que nós achávamos que era absurdo antigamente, no início da nossa caminhada, e que hoje nós estamos considerando até que normais. Mas como nós podemos nos proteger deste mundo? Como nós podemos continuar no nosso caminho, no caminho da fé, nessa jornada? Vou fazer uma pergunta para você hoje. Você tem se relacionado com Deus? Será que Deus depende de nós? O ser perfeito? Ou somos nós que dependemos de Deus? Quantas pessoas aqui essa noite estão de mal de Jesus? Porque Jesus jamais vai ficar de mal de nós. Ele sempre quer o nosso bem. Eu quero dizer para você essa noite: se você acha que Deus depende de você, Deus não depende de você para nada. Nada vezes nada. Essa igreja ela pode funcionar com o pastor Jean, sem o pastor Jean, o pastor Marcelo, sem o pastor Marcelo, o pastor Arnaldo, sem o pastor Arnaldo, o pastor Max, sem o pastor Max. Ela pode funcionar sem nenhum de nós que estamos aqui estar presente. Basta a vontade de Deus, irmão. Então somos nós que dependemos de Deus. A palavra de Deus lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um abismo entre nós e Deus quando nós estamos em pecado. Eu quero dizer para você essa noite, individualmente, que Deus te ama de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito pela sua vida, pela minha vida, para nos remir dos nossos pecados, para nos fazer chegarmos próximos a Deus, junto dele. A gente vê que no Velho Testamento, sempre para falar com Deus, as pessoas precisavam de profetas. Agora eu quero dizer para você essa noite que Deus quer ter um relacionamento profundo e pessoal contigo. Não é o relacionamento da pessoa que está ao seu lado,
Tem muitas pessoas que, hoje mesmo, quando eu estava vindo para a igreja, uma pessoa falou comigo: irmão, pastor Marcelo, vai lá e coloca a minha família nas suas orações. Vai lá e prega, que Deus possa chegar. Deu vontade de falar para ele ali, mas eu estava apressado e eu assim que arrender muito. Meu irmão, você tem livre acesso. Não é o relacionamento do pastor Arnaldo que vai salvar a minha vida, não, meu irmão. Não é o relacionamento do pastor Arnaldo com Deus que vai me fazer conhecer a Deus. Deus, essa noite, Ele está dizendo para você e para mim que Ele quer nos conhecer individualmente. A palavra de Deus em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguma pessoa ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Deus, essa noite Ele está batendo na porta do teu coração. Quando o pastor Jean pregou e falou que a mesa cura, sinal de intimidade, Deus essa noite está falando para nós. Se a gente abrir a porta do nosso coração, que é onde estão os nossos sentimentos, que é onde está a nossa mente, Ele vai estar em nós. Ele vai ter intimidade conosco. Agora vocês percebem que isso é decisão? Meu irmão, o reino de Deus vai tomar por esforço. Se você quiser se afastar de Deus, você vai se afastar. Olha o que diz em João 1, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a palavra de Deus diz que se nós cremos nele, e Jesus está em Deus, e Deus está nele, e Jesus vai estar dentro de nós. E a partir deste momento nós vamos começar a desenvolver um relacionamento. A gente não consegue desenvolver um relacionamento com uma pessoa que a gente não acredita, com uma pessoa que a gente não enxerga, com uma pessoa que não está ao meu lado. Não tem como eu ter desenvolvido um relacionamento com a minha esposa sem eu ter conhecido ela. E a partir daquele conhecimento eu fui me interessando nela, eu fui acreditando nas coisas que ela me diziam, e o nosso relacionamento foi se aprofundando. Eu quero dizer para vocês, eu não posso passar a mão nem na minha própria cabeça, porque se eu passar a mão na minha própria cabeça, meu irmão, eu vou ser hipócrita. Há um tempo atrás eu estava com um pastor paralisado. Eu estava com saudade da época que eu chorava quando vinha o momento de louvor. Eu quero dizer para vocês, hoje eu estava chorando, mas eu precisei tomar uma decisão. Senhor, não posso mais ser um pastor paralisado. Eu tenho que voltar a sentir esse teu amor, o Espírito Santo fluindo dentro de mim. Meu irmão, pregar é fácil, viver Jesus é diferente. Viver Jesus é você se abster das suas coisas. Mas para que isso aconteça, a gente tem que conhecer a Jesus. Porque quando a gente não conhece a Jesus, não tem como nós nos relacionarmos com Ele. Agora eu quero saber para que tipo de pessoas que eu estou falando aqui hoje. Sabe por quê? Às vezes a gente vem, prega e fala, mas aquela pessoa não consegue entender o querer de Deus para ela. Agora quero que você se identifique aqui. Qual tipo de pessoa que você é? Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16 diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque delas se discerne espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Glória a Deus. Aleluia. Se é uma pessoa espiritual, você vai entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus está falando contigo. Eu estou com alguns negócios aí em andamento, e a minha esposa me perguntou hoje: amor, como é que anda lá os negócios? Eu falei: amor, está no caminhar na direção e no que Deus quiser. Se Ele quiser que aconteça, vai acontecer. Se não quiser que não aconteça, não vai acontecer. Mas acontecendo ou não, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Acontecendo ou não. Mas para que a gente possa entender essas coisas, a gente tem que entender a Deus. E Deus é Espírito. E importa que a gente entenda Ele em Espírito. As loucuras para a gente que Deus faz, meu irmão, é só se você não for um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, um jovem de Deus, você não vai conseguir entender, porque Deus, Ele opera totalmente diferente do que a gente pensa. O que a gente pensa e planeja, Deus faz totalmente o contrário. E para que a gente possa entender o que Deus está fazendo naquele momento, a gente tem que ser espiritual, ter a mente de Cristo. Olha só, e veio a cabeça aqui agora quando Jesus estava sendo crucificado. Ela falou: Pai, apartai-vos de mim. Pai, apartai desse cálice de mim. É o peso do pecado do mundo todo, dessa geração que está presente aqui agora, da geração que ainda vai vir. Pai, neste momento aqui na cruz estão os pecados do pastor Marcelo. Mas, Pai, seja feita a tua vontade. Meu irmão, hoje o mundo está muito capitalista, a gente só pensa em dinheiro. O dinheiro tem tomado a mente do crente. O dinheiro tem cativado a mente do crente, tem escravizado a mente do crente, porque muitas vezes o crente não está bem financeiramente naquele momento, e ele passa por tremenda dificuldade, ele passa por depressão, e ele não consegue confiar no Senhor. Mas por que isso? Falta de relacionamento. Quando a gente é natural, o homem natural não consegue entender. Lá em João capítulo 4, fala lá de Jesus com a mulher samaritana. Jesus já tinha pregado por diversos lugares, batizado muitas pessoas, e ele estava indo de volta lá para Galiléia, mas ele tinha que passar por Samaria, e ele passou por uma cidade chamada Sicar. Naquela cidade lá tinha um poço. E ele estava cansado, se assentou à beira daquele poço, e chega a mulher samaritana para pegar água. Naquela época, meu irmão, samaritano e judeu não se falava. Judeu discriminava o samaritano. Olha só lá no versículo 9 o que acontece. A mulher samaritana já tinha perguntado para Jesus até por que ele estava conversando com ela, porque samaritano e judeu não se dava bem. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus nem se comunicam com os samaritanos. Irmão, quantas pessoas que não acham que são dignas de receber Jesus como Salvador da sua vida? Quantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus porque acham que não, nem são dignas de conversar com Ele? E aí a pessoa, obrigado, a pessoa fica travada. Quantas pessoas que eu tenho pregado, amigos meus lá do Corpo de Bombeiros, que me pedem oração, mas na hora que eu falo dele ter intimidade com Jesus, ele fala: rapaz, eu ainda não estou preparado para poder ir na igreja. No dia que eu estiver preparado, eu vou na igreja. Pastor, mas eu não estou preparado para descer as águas. No dia que eu estiver preparado, eu vou descer as águas. Pastor, eu não estou preparado para aceitar Jesus. Esse ainda não é o momento. Eu tenho que me consertar primeiro para poder aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Homens naturais. Jesus respondeu e disse:
Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te dá, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias a ele e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Pessoas naturais. Disse-lhe Jesus à mulher: Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Disse a mulher: Glória a Deus! Aleluia. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, mas ainda o que tem, este não é seu. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Lá no versículo 23 diz: Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que têm assim o adorem. Deus é espírito, importa que os o adorem em espírito. A mulher disse: Eis que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu sou o que falo contigo. Olha só. Aí nesse momento chega os discípulos de Deus de Jesus, e ficaram pasmados com as palavras dele ter conversado com a mulher. E essa mulher, essa samaritana, foi correndo para a cidade dela para falar o testemunho do que tinha acontecido com ela. Ela tinha saído de uma pessoa que era natural e ela tinha passado para uma pessoa espiritual. Ela tinha entendido que naquele momento que Jesus estava falando da água da vida, ele estava falando dele mesmo. Ela começou a entender que aquela água do poço do Jacó ela podia tomar o quanto que fosse, mas alguns minutos ou horas depois ela iria sentir sede. Mas com Jesus, que a água, ela iria ter uma fonte de água viva dentro de si, e que essa fonte de água viva iria levar ela para a eternidade, que nunca mais, espiritualmente falando, ela teria sede. Ela ficou com tanta vontade de falar do que tinha acontecido com ela, porque naquele momento ela entendeu e começou a ter um relacionamento diferente com Jesus. Ela foi para a cidade dela. Quando ela chegou na cidade dela, ela chamou as pessoas para ir conhecer a Jesus, e através do testemunho do que ela tinha falado, várias pessoas creram no Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu quero dizer para você que não importa somente você acreditar em Jesus somente pelo testemunho do pastor Marcelo, somente pelo testemunho de um irmão que está aqui agora neste momento, porque você precisa desenvolver o seu relacionamento pessoal com Jesus. Aquelas pessoas da cidade de Sicá, elas foram até Jesus. Quando elas chegaram até Jesus, Jesus começou a pregar para elas, e elas falaram: Você pode ficar aqui mais um pouco comigo, Jesus? E vocês querem ficar mais um pouco com Jesus? Jesus ficou ali por 2 dias. Por 2 dias ele pregou para aquelas pessoas. E quando nós vamos ver lá no versículo 39, olha só o que elas dizem. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito.
Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Você quer conversar com Jesus, né? Agora não é mais só por causa do seu líder de célula. Agora não é só mais por causa da pessoa que te trouxe até aqui. Agora não é mais só por causa dos pastores que estão falando contigo. Mas quando você desenvolve um relacionamento, uma intimidade com Jesus, é Ele que vai falar aos seus ouvidos, é Ele que vai falar ao seu coração, e você vai falar para as pessoas, porque você vai falar da palavra de Deus. Lá no versículo 42, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Aquelas pessoas que nem conheciam a Jesus, elas foram por causa do testemunho daquela mulher, mas de repente aquelas pessoas tiveram um momento de zelo, um momento com Cristo, e aquelas pessoas, olha só, batendo no seu peito e falando: agora eu creio nele, não pelas suas palavras, mas pelas palavras dele mesmo. Eu lembrei aqui agora de quando nós não somos espirituais, quando a gente não tem intimidade com Jesus, a gente não consegue ouvir. Olha só o que eu disse: que todos quantos receberam Jesus e creram neles, Jesus passou a viver dentro dessas pessoas. Vocês veem que hoje a gente tem muitos filmes aí, no qual tem outra pessoa dentro dela, e às vezes essa outra pessoa, a que está externamente, não quer ouvir a que está dentro. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, e quando nós descemos as arcas, Jesus passa a viver em nós, o Espírito Santo passa a viver em nós. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito e a carne militam 24 horas por dia, um contra o outro. E quando nós não desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus, e nós ficamos só naquele relacionamento raso, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco, mas a gente fala assim: espera aí, fique em stand-by, eu não quero te ouvir, eu prefiro ouvir as outras pessoas, eu prefiro ouvir as coisas do mundo. Jesus, ainda não está na hora. Jesus, aconteceu uma situação assim, assado. Eu quero dizer para ti, Jesus, a partir desse momento eu estou de mal com você, eu não quero conversar contigo. E quando a gente não conversa com Jesus, quando a gente não tem um relacionamento com Jesus, sabe quem que a gente ouve? O capiroto. A gente começa a ouvir o diabo. O diabo é que começa a conduzir as nossas vidas, e a gente não sabe por que está passando tanta dificuldade. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. O Espírito Santo de Deus ainda está no meio de nós. Jesus ainda está conosco. Mas vai chegar uma hora, meu irmão, em que pessoas vão procurar e não vão achar. Você quer ser uma dessas pessoas? Basta não se relacionar com Jesus, basta não ter um relacionamento profundo com Deus, basta você continuar simplesmente vindo aqui para o domingo para tirar o peso da consciência e continuar tendo um relacionamento raso. Olha só o que Jesus diz: eis que sou a porta.
Mas Ele não vai abrir sozinho. Quem tem que abrir essa porta é você. Está na hora de nós mudarmos o nosso pensamento. Está na hora de nós pensarmos nas coisas do alto, não nas coisas daqui da terra, mas começar a pensar nas coisas do alto, nas coisas que são eternas, porque as coisas aqui da terra vão passar. Vão passar. Olha só as pessoas que desceram as águas hoje, quantas pessoas que ainda não têm uma experiência assim de muito tempo com Jesus. Aí elas falam assim: e agora? Agora aceitei Jesus, fui batizar. Agora o pastor disse que eu vou ter liberdade com o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou ter liberdade com Deus. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Quando eu falei que hoje eu estou pregando, tanto para os novos convertidos como para as pessoas que são antigas na igreja, é porque às vezes nós temos anos dentro da igreja e a gente não consegue sair do lugar de onde a gente está, porque a gente ainda não conheceu um Jesus verdadeiramente, porque a gente ainda não conseguiu tirar aquelas sequelas que estão no nosso coração, que endureceram no nosso coração, e a gente não deu liberdade para Jesus entrar. Da última vez que o pastor Vavá pregou aqui, ele falou que ele estava pregando numa igreja, e quando ele viu que um senhor que estava na igreja já tinha mais de 30 anos, e quando ele fez o apelo para quem queria aceitar Jesus, aquele senhor foi à frente e ele ficou assim: como assim? Mas o senhor já tem mais de 30 anos, o senhor já aceitou Jesus. Ele falou assim: mas eu não conhecia Jesus verdadeiramente, eu ainda não tinha aberto espaço para poder ter um relacionamento com Deus. Agora vocês veem que Deus trabalha 24 horas por mim e por você. 24 horas Jesus está dedicando a sua vida, o seu tempo, para que as coisas possam acontecer nas nossas vidas, para que a gente possa se relacionar com Deus. A gente tem que ter um momento de devocional diário. Devocional é você tirar um tempo. Você tem tirado um tempo para Deus? Quantos dias da semana você tem tirado? E eu não estou falando de um tempo de qualquer jeito, não. É um tempo de qualidade. Meu irmão, a maioria das pessoas acordam aqui e a gente está com um vício muito grande em celular, né, pastor? Rede social. A maioria das pessoas acorda, liga o celular, vai ver logo o WhatsApp para ver quantas mensagens tem para ela ali. Vai logo no Instagram para poder ver o que tem de fofoca ali. Vai logo no Facebook, no Twitter, vai lá nos blogueiros, vai ver tudo. Aí depois disso a pessoa vai: já deu a hora de eu ir para o trabalho ou para a escola. Vai escovar os seus dentes. As mulheres demoram mais tempo lá, né? Penteando, passando a pranchinha lá para ficar toda bonita. Os homens já se arrumam mais rápido, mas já quer comer logo e fala: opa, eu tenho que ir para um trabalho. E vai deixando só essas coisas acontecerem. E esquecem daquele que deu tudo para nós. Tudo. E aí chega no trabalho, se envolve com os amigos, com as pessoas, com as coisas que tem no trabalho, com as coisas que tem na escola. E o tempo vai passando. Aí já chega em casa cansado. Aqueles gostam de conversar com as esposas ou com os esposos, conversam, mas tem uns que vão direto para o banheiro, tomam um banho, aí vai assistir sua televisão, coloca na Netflix, coloca no Now, coloca um monte de coisa, vai assistir uma série, faz uma maratona de série. E onde está o devocional? Não falaram nada com Jesus. Aí as coisas ruins começam a acontecer. Aí você pergunta: Deus, eis-me aqui, por que não aconteceu nada na minha vida? Meu irmão, tu não teve tempo para Ele. Você não teve tempo
Faça o seu devocional diário. Se o seu desejo é ter profundo relacionamento com Deus a ponto de ser chamado seu amigo, o primeiro passo a ser dado é buscar sua presença, e a melhor maneira de fazer isso é praticando devocional periodicamente, em todos os dias. Afinal, não há como nos tornarmos amigos de alguém se não temos contato ou não nos interessamos em conhecer mais dessa pessoa. Com Deus podemos dizer, funciona da maneira parecida. Só conseguiremos essa desejada intimidade com o Senhor se nos dedicarmos a Ele. O devocional é o meio ideal para nos aproximarmos dele, pois nesses momentos podemos adorá-lo, confessar os nossos pecados, pedir perdão, interceder e, é claro, estudar as Sagradas Escrituras, conhecendo mais esse Deus tão poderoso. Comece a ter um momento de devocional com Deus. Comece a tirar, meu irmão. No mundo de hoje, onde todo mundo está falando, pastor, que o tempo está curto. Pessoas falam, meu dia tem 24 horas comigo, o dia teria que ter 36 horas. Porque eu não consigo fazer isso. Comece a dedicar 10 minutinhos. Olha só como eu estou sendo bonzinho. 10 minutinhos de qualidade. Desliga o celular, coloca uma música de adoração, começa a orar. Eu lembro quando eu comecei a orar, comecei a trabalhar com um pastor, e ele era um pastor de oração, e eu sabia que ele orava até 4 horas por dia. Eu não conseguia orar 5 minutos, irmão. Se eu orasse 5 minutos, eu já ia falar, eu vou cair em tantas repetições. Mas eu tomei a decisão de começar a orar. Comecei com meus 5 minutinhos. Depois desses 5 minutinhos se tornaram 10, que se tornaram 20, se tornaram 30, se tornaram 40, se tornaram 1 hora, que chegou até as 4, 5, 6 horas. A gente tem que começar. A gente tem que sair dessa posição de comodismo. E o ser humano, ele tem a tendência de se acomodar de nada. Quando é com as coisas de Deus, então, a nossa tendência é se acomodar e esperar que o irmão do lado faça o que nós devemos fazer. Mas não é ele que deve fazer, é nós que devemos fazer, individualmente. Faça 10 minutos, comece. Depois você vai sentir necessidade do seu devocional ser 10 minutos em 1 segundo. Depois você vai sentir necessidade do seu devocional ser 20 minutos. Depois você vai sentir necessidade do seu devocional ser 30 minutos. Você vai ter a necessidade do seu devocional ser de 1 hora. Depois você vai sentir a necessidade de acordar de madrugada para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Você vai ter a necessidade de acordar de madrugada para interceder por aquelas pessoas que ainda não conheceram o projeto de Deus, porque neste momento você já está em relacionamento profundo com Deus. Você já vai entender que você tem que alcançar essas pessoas. Pratique o devocional. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque se eu pedir para levantar a mão, tem muita gente que vai ficar com vergonha. Mas tudo parte da nossa decisão. Quando eu tenho o meu momento com Deus, Deus começa a falar ao meu coração. Deus começa a me ver de uma outra forma. A palavra de Deus diz que aqueles que acreditam, têm fé nele, ele se agrada grandemente. Aqueles que acreditam, e ele é galardoador. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Como que Deus vai me dar um prêmio se eu não busco a Ele? Como que Deus vai resolver a minha demanda, vai me dar a minha solução se eu não falo para Ele? Ele sabe qual é, mas eu preciso liberar uma palavra. Como que eu vou confessar os meus pecados se eu não converso com Jesus? Outra coisa,
nós devemos manter uma vida de oração. E que um está relacionado com o outro. Aí 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não está falando orar uma vez por semana ou uma vez por mês. É orar sem cessar. Além de nos dedicarmos à oração dos períodos de devocional, precisamos conversar com Deus em todo o tempo. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar. E isso é intimidade com Deus. A oração funciona de uma forma tão bonita que quanto mais oramos, mais vontade de orar sentimos e mais próximo de Deus nos achegamos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, quanto tempo você está tirando de oração? Ou você é daquele que só procura Jesus na hora que está no aperto? Hein? Quanto tempo nós temos tirado? Será que a gente tem orado, tem conversado com Deus? Então, de oração de qualidade, tá? Não é aquela oração rapidinha, não. Eu não chego aqui mais cedo, moro lá em Vicente Pires, eu não chego mais cedo porque eu tenho minha mãe, que eu busco ela lá na casa dela. Mesmo que não pareça, mas já tenho 70 e alguma coisa. Não vou falar o resto do dia, porque não é negócio que fala, né? Mas esses dias eu cheguei mais cedo aqui e lá em cima tem lá a salinha de oração. E a gente começou a orar ali, quando eu vi já estava na hora de começar o culto aqui, eu nem percebi. Quanto mais você ora, mais dá vontade de orar. Quanto mais você ora, mais tempo você vai ter com Deus. Quanto mais você ora, mais Deus vai te ouvir. Vamos deixar um pouco de lado a correria do mundo. As pessoas ficam hoje em dia, todo mundo está falando sobre o final do mundo. Que a gente está vendo um monte de sinal aí. Então a gente vê o tempo todo pregação sobre o final do mundo. Mas, meu irmão, o dia do Senhor pode chegar hoje. Tem pessoas aqui da igreja que o dia do Senhor já chegou para elas. Eu já estive perto do dia do Senhor várias vezes. Só atropelado eu já fui 3. Caí da casa já 2 vezes, em cima da casa. Capotei carro, veio umas 4. Inclusive, viatura do Corpo Bombeiro capotou comigo. Quando a viatura do Bombeiro capotou comigo, capotou em cima daquelas barreiras onde tem os pirulitos, os carros estacionados. Eu só vi o pirulito passando bem assim na frente do meu rosto. Estava vindo de Guarapari com a minha esposa, teve um deslizamento de terra e pegou o nosso carro. A lama veio para cima do nosso carro, começou a arrastar o carro. Do lado da pista, um precipício de mais ou menos 100 metros de altura. Lá na época estava tudo alagado. Eu virei passageiro naquele carro. Veio uma árvore gigante. Eu falei, agora já era, agora eu vou mesmo. Jesus já me livrou de um monte de coisa, mas agora eu acho que eu vou. Quando aquela árvore passou por cima do carro, assim, aquela copa, assim, eu falei, vai acabar com o carro. Ela caiu assim na lateral. Quando ela caiu na lateral, meu irmão, a copa dela fez um muro, né, meu amor? E aí aquela lama que estava vindo, vocês não imaginam o estrondo que é, meu irmão. O negócio é tenso. Aquela árvore ficou na lateral do carro, segurou a lama. Quando eu parei assim, eu saí dentro do carro, ainda saí rindo. Saí dentro do carro, dei 2 passos para a esquerda, olhei para o precipício lá embaixo e falei, rapaz, eu gosto de natação, mas acho que dali eu não me livrava não. Jesus deu um livramento, irmão. Glória a Deus. Meu irmão, é muita coisa. Eu falo tanta coisa que aconteceu na minha vida. Deus, a minha esposa, ela fala assim, amor, viver com você é uma aventura. Eu gosto de aventura. Você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito na tua vida.
Mas você já entendeu qual o propósito de Deus na sua vida? Porque Deus tem um propósito para todas as pessoas que estão aqui. Mas só tem um jeito da gente entender o propósito de Deus para as nossas vidas: se nós nos relacionarmos com Ele, se nós conversarmos com Ele. Muitas vezes as pessoas vão falar que você é maluco, que você é doido. Mas você, que é espiritual, você vai saber discernir o que Deus tem para a sua vida. Olha lá a vida de Noé. Irmão, ninguém mais acreditava em Deus. Mas Noé conversava com Deus. Você já pensou Deus chegar assim: olha só, você vai construir uma arca e vai colocar um casal de cada animal, de cada ser vivente aqui dentro dessa arca. E na terra nem chuva vinha. E as pessoas chegando em você todo dia te colocando para baixo, falando que você é maluco para estar construindo uma coisa daquela. Falando: rapaz, você é louco, você está vendo miragem. Tem nada de Deus falando contigo não. Mas a palavra de Deus diz que as coisas de Deus para os homens natural é loucura. Você imagina durante aqueles anos e anos e anos, porque foi mais de 100 anos construindo a arca, Noé pregando para as pessoas, e as pessoas não querendo saber de Deus, falando que aquilo era loucura. Quando chegou o dia do dilúvio, quem sobreviveu? Quem entendeu o projeto de Deus para a vida dele. Glória a Deus. O dilúvio hoje pode estar chegando para o mundo, meu irmão. Eles podem estar falando que nós somos loucos, mas eu sou louco de Jesus mesmo. Eu sou maluco por Jesus. Mas quando chegar o dilúvio na vida dessas pessoas, nós não estaremos no meio desse dilúvio, nós vamos ser salvos. Amém. A vida vai continuar para a gente e a deles vai morrer. Eita Deus. Eu sempre falo com as pessoas: gente, a gente pensa tanto nas coisas aqui terrenas, mas a palavra de Deus diz que tudo passa. Tudo. Meu irmão, tu está em dificuldade hoje. Essa dificuldade vai passar. Amém. Você está angustiado hoje, essa angústia vai passar. Você está em depressão hoje, essa depressão vai passar. Basta acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ele falou para a mulher samaritana: quem beber dessa água que sou eu, vai jorrar um rio, você vai se tornar fonte de águas vivas. E você vai conhecer a vida eterna. Hoje a pessoa que vive muito, vive ali 100 e poucos anos. Se você for colocar a pessoa mais velha do mundo, tem 115 anos. O que é isso perto de pontinho, eternidade? Eu quero dizer para você hoje: você é eterno. Amém. Glória a Deus. Mas aonde você quer estar na sua eternidade? Com quem você quer se relacionar para você estar na eternidade? Se você decidir se relacionar com Deus, um relacionamento profundo e pessoal, seu e Deus, você vai passar a eternidade com Jesus. Mas se você resolver não ter um relacionamento com Deus, sabe com quem você vai se relacionar? Com o diabo. Aí a sua eternidade vai ser de ranger de dentes, um lago de enxofre, sofrimento. Eu estou falando essas palavras duras porque nós temos que entender que nós somos seres eternos e que essa vida passa muito rápido. Eu costumo falar que a nossa vida é um vestibular, é uma prova para nós decidirmos aonde nós vamos
parar na nossa eternidade. E em nome de Jesus, nós que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, e entendendo que nós temos que ter um relacionamento com Jesus para nos blindarmos do inimigo, nós vamos passar uma eternidade de alegria, onde não vai ter cansaço. Vou precisar dormir, não vou estar cansado. Não vai ter doença, meu irmão. Não vai ter sofrimento. Porque do contrário, é do outro lado. Ou a gente serve a Deus, ou a gente está embaixo do jugo do diabo. Eu não quero estar embaixo do jugo do diabo, não. Eu não quero ser escravizado, não. Por isso, eu estou desenvolvendo um relacionamento profundo com Deus. Amém. Ter uma vida de oração não significa que devemos passar dias inteiros a dedicar de tudo e de todos, só orando. Não. O que aprendemos com essa passagem bíblica é que em tudo que fizermos podemos nos lembrar e falar com Deus, sabendo que Ele não está distante, mas está presente em cada momento de nossas vidas. Eu não estou pedindo para vocês ficar orando todo dia 5 horas, 10 horas, 20, 24 horas, não. Eu estou falando que nós devemos ter uma vida de oração. E tudo que nós fizermos, formos fazer, nós orarmos, pedir discernimento de Deus. Porque a partir de agora nós temos um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Outra coisa, para ter um relacionamento profundo com Deus, palavra. Estou pregando aqui hoje, eu vou falar para vocês. Se perguntar, hoje é domingo, se perguntar na sexta-feira, o que o pastor Marcelo pregou lá na igreja no domingo? A gente vai ter esquecido. Eu que estou pregando vou ter esquecido algumas coisas que eu preguei aqui hoje. Então não adianta somente vir para a igreja para ouvir pregação. A gente tem que olha o manual do nosso fabricante. Tudo que a gente precisa está aqui na Bíblia. Mas se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai conhecer a Deus. A gente não vai saber os projetos que Deus tem para as nossas vidas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. João 17:17: santificai-os na tua verdade, a tua verdade é a palavra. Josué 1:8: não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só tanto versículo. Eu podia continuar falando mais um monte que fala sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus vem edificar as nossas vidas. Olha só lá em João 14:23 o que diz. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para sempre, viremos para ele e faremos nele morar. Você
tem lido a palavra de Deus? O que você tem feito? Eu vou te falar que tem pastores que não oram, não leem a palavra de Deus todo tempo. Eles já até no automático. Ou se você digitar lá na internet qualquer conteúdo lá, tem esboço de sermão. Eles não estão tendo intimidade com Deus. Teve alguém essa semana que falou assim: eu acho que em Águazinha não tem menos do que 1000 igrejas. Eu falei assim: pô, tem 1000 igrejas? Mas quantas pessoas devem estar nessas igrejas? Hoje, pelo Censo Águas Lindas, já tem mais de 300.000 pessoas. Hoje, o número de pessoas que nós batizamos, irmão, é para uma glória do Senhor. É maior do que o número de muitos membros de igrejas aqui em Águas Lindas. Tu já pensou? Eu queria batizar meu filho com 12 anos, e ali se passaram 2 anos e não conseguiu atingir uma quantidade para poder batizar as pessoas. Igreja paralisada. Por que a igreja do Senhor está paralisada? Por que os jovens hoje das igrejas estão dando testemunho que deveria dar? Porque tem pastores caindo em todo o tempo em pecado e sendo envergonhados perante as pessoas. Quantas pessoas têm deixado as igrejas porque tem tido um mau testemunho da liderança? A gente vai deixar o mundo vencer a gente? Essas coisas estão acontecendo porque a igreja está esquecendo o essencial, que é Jesus. Que é Jesus no centro de tudo. Como nós temos a sabedoria, o discernimento de Jesus, como nós temos o discernimento, a sabedoria que o Espírito Santo de Deus trouxe para as nossas vidas e nos convenceu da verdade, nós começamos a enxergar de uma maneira diferente. Olha a igreja Novo Tempo aqui, quando estava tendo a pandemia. Quantas igrejas fecharam durante a pandemia e até hoje não reabriram novamente? Mas quando a gente tem intimidade com Deus, a gente faz umas coisas que as pessoas que não entendem falam que é loucura. O pastor Jean mandou dobrar o número da igreja. O tempo. Olha como a igreja se multiplicou. Jesus falou para o pastor: dobra. E vai vir pessoas. Dobra. Porque tem igrejas aí que estão fechando. Tem pessoas que estão se acovardando. Mas porque se acovardaram, eu vou mandar as ovelhas para cá, porque você é corajoso. E olha como nossa igreja está. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos o projeto e o querer de Deus para as nossas vidas, irmão. Hoje, neste momento, a gente está tendo um culto lá na Ceilândia. Aleluia! Igreja Novo Tempo lá na Ceilândia. E dentro em breve a gente vai estar fazendo a inauguração da igreja lá. A igreja tomou corpo. Pastor Rony tomou a palavra para si, pam, foi lá. E daqui muito pouco tempo a gente vai estar fazendo a mesma coisa lá no Samambaia. Glória a Deus. E eu vou te falar, pastor, um dia que for a inauguração lá da Ceilândia, da igreja Ceilândia, todos nós vamos estar lá. A igreja não vai caber de gente lá dentro não. Mas a gente vai ficar do lado de fora, orando, intercedendo, e as pessoas vão estar olhando assim: meu Deus, que a gente vai estar demarcando o nosso território. A Ceilândia é de Jesus.
E a Igreja Novo Tempo faz parte desse processo. Samambaia de Jesus. Glória a Deus. E a Igreja Novo Tempo faz parte deste processo. Amém. Vamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Vamos deixar de olhar só para o olhar humano. Vamos começar a olhar espiritualmente, para discernir as coisas espiritualmente. Vamos aguçar os nossos ouvidos. Vamos retirar as escamas dos nossos olhos. Vamos deixar de olhar somente para nós mesmos. Vamos deixar de ser egoístas. Vamos começar a viver Jesus. Vamos deixar o nosso eu de lado. Porque hoje a gente está nessa mina. É eu. E depois que vem as outras coisas. Eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim, né? E ela sempre fala assim: primeiro sou eu, depois sou eu, terceiro sou eu, quarto sou eu, quinto sou eu, sexto sou eu, sétimo sou eu, nono sou eu, décimo sou eu. 11º vem os meus filhos, 12º vem minha esposa, e depois vai seguindo. Mas cadê o primeiro lugar, que é Jesus? O primeiro lugar nas nossas vidas é Jesus. Menos de mim e mais de Deus. Menos de mim e mais de Deus. A palavra de Deus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos praticando isso? É difícil. A pessoa dá um tapa na sua cara, qual a primeira coisa que tu quer fazer? Revidar. A pessoa está te devendo, qual a primeira coisa que tu quer fazer? Ir lá na casa dela e pegar a geladeira, assim, um sofá, o que for, para poder restituir o que você perdeu, meu irmão. E a palavra de Deus diz que tem que ajudar aquela pessoa. Isso já aconteceu comigo. Na hora a gente não consegue entender, é difícil muitas vezes a gente entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas quando a gente entende, a gente toma atitudes diferentes. Eu tinha um amigo meu que hoje ele já faleceu. E ele pegou 4 cheques comigo. Se fosse hoje ele não ia pegar, não. Hoje a gente nem usa mais cheque, ninguém nem aceita. Mas na época, um pouquinho de tempo atrás, ele pegou 4 cheques comigo e falou: Marcelo, eu queria. Isso foi em 2007. Eu queria trocar os pneus do meu carro, só que eu estou sem cheque. Dá para tu me emprestar o cheque? Eu falo: daí quanto que é? Ele: não, eu vou ver lá na hora que me dá o cheque em branco, mas na hora eu vejo, depois eu te falo o valor. Beleza, irmão, você é meu amigão, meu irmão. Toma os 4 cheques em branco. Foi mais ou menos no mês de outubro. Quando chegou no mês de dezembro, eu fui comprar um presente para o meu filho. Quando eu fui lá na Ciatói, que eu fui passar o cartão, meu irmão, o cartão não passou. Aí eu falei: não, moço, espera aí que eu vou retirar lá na agência então. Já está tendo algum problema. Eu cheguei na agência, saque não autorizado. Lá no BRBL, pastor. Aí eu fui tirar o extrato. Meu irmão, quando eu tirei o extrato, tinha que meu DSC, minhas férias, meu salário, tinha tudo embora. Limite do meu limite especial. E o banco ainda tinha catado 2 cheques ainda. Eu falei: misericórdia. Liguei pro meu amigo, falei: rapaz, o que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu estava passando por uma dificuldade financeira, eu peguei os seus cheques e troquei no agiota. E agora era o tempo e me perdoe. Foi desse jeito. E ali a nossa amizade ficou estremecida. 3 meses depois, essa pessoa adquiriu câncer no fígado. Eu estava fazendo curso no Corpo de Bombeiros, curso de carro, lá no Corpo de Bombeiros, integralmente, de segunda a sexta, quando eu não ficava detido, né? Porque eles gostavam de deixar a gente detido no sábado e no domingo lá, brincadeira não é coisa diferente. Quando eu fiquei sabendo que ele estava com câncer, eu falei: meu Deus do céu. Liguei para ele: meu amigo, a sua dívida está cancelada, precisa não pagar mais nada não. E ele se mudou para Uberlândia. Eu fiquei 6 meses da minha vida fazendo curso de segunda a sexta. A gente se apresentava no momento 6 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde. Dava na sexta-feira 6 horas da tarde. Eu ia lá para Uberlândia para poder ficar falando da palavra de Deus com ele. Ele aceitou a Jesus. Olha só o que teve que acontecer. Eu fiquei 6 meses pregando para ele.
6 meses depois, ele faleceu. Eu estava no dia da minha formatura, esse homem faleceu. No dia que terminou o meu curso, pastor. No dia que terminou o meu curso, o meu amigo faleceu. Eu saí da formatura direto para Uberlândia, para poder ir no velório dele, para poder ir no sepultamento dele. Mas Deus falou muito ao meu coração, e tem alguém lá nos céus agora junto com Jesus. E a palavra de Deus diz que nada nesse mundo se compara à nossa vida. Eu poderia muito bem não ter entendido o que Deus queria para a vida daquele homem e falar: Senhor, eu não vou lá não, você é maluco? Tive um prejuízo financeiro gigantesco, tive que fazer um empréstimo lá no BRB para poder pagar essa dívida. Mas eu soube entender o querer de Deus. E o querer de Deus, meu irmão, na maioria das vezes, é o que a gente não quer. É sempre a gente deixar o nosso eu de lado. Essa é a palavra que eu tinha para vocês essa noite. Nos relacionarmos com Deus profundo e pessoalmente, porque não é o meu relacionamento que vai salvar você. O meu relacionamento com Deus vai me salvar. O propósito de Deus para a minha vida é um, para a sua vida é outro. E só tem como a gente entender o propósito de Deus para as nossas vidas se a gente saber ouvir Deus, se a gente poder ver Jesus falar: esse é meu amigo. É eu poder falar para as pessoas: eu sou amigo de Deus. Não fique esperando ouvir, porque tem pessoas que têm que ouvir Deus fazendo milagres. Isso é algo mirabolante na vida delas. Deus usa as pessoas para poder falar conosco. Deus tem usado o pastor Jean, a pastora Normânia, para estar falando comigo e para Deus. Deus tem usado irmãos aqui da igreja para falar conosco. Deus tem usado até pessoas do mundo para poder falar comigo. Vamos aprender a ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, porque é maravilhoso, é maravilhoso. Esse encontro passado mexeu demais com a minha vida, e não foi só porque meu filho aceitou Jesus, não. Porque eu vi muitas vidas sendo transformadas. E nós vamos saber entender o projeto de Deus. Mas eu sei, de pregar o Evangelho por todos os cantos do mundo. Impõe as tuas mãos e creia que pessoas vão ser curadas. Deus tem muito mais para mim e para você, mas é muito, muito, muito mais. A gente tem um projeto arquitetônico em 3D, que o nosso templo é para 4.000 pessoas, né, pastor? 4.000 pessoas. Mas essas 4.000 é apenas o começo. Tem uns que não vão crer, tá? Que a nossa igreja vai ter um templo gigantesco de águas lindas. Tem pessoas da própria igreja que falam que isso é loucura. Mas na hora que o nosso projeto estiver feitinho lá, nós vamos ver qual é a loucura de Deus. Glória a Deus, aleluia. Já pensou, pastorzão? 4.000 pessoas, 4.000 membros? Eita glória. Como é que vai ser os nossos encontros? Vai ter toda a igreja aqui, ó, que está aqui agora trabalhando em encontro para as pessoas, para servirem a elas. Eita Deus. É uma era de multiplicação, é um tempo de multiplicação, é um tempo onde tem expansão. O pastor sempre está falando da expansão. As trilhas da Novo Tempo já se expandiram.
Eu quero dizer para vocês que a minha vida, eu tomei a palavra que o pastor deu aqui, minha vida está passando por expansão, irmão. Amém. Passando por expansão. E eu creio que a vida de muitos aqui estão passando por expansão. Às vezes a gente nem entende o que vai acontecer. Ouça Deus, ouça Deus, ouça Deus, porque você vai expandir este ano de 2023. Eu sou o primeiro sargento lá no Corpo de Bombeiros. E tem pessoas que são subordinadas a mim. Eu digo para elas: vai para a direita, elas vão. Vai para a esquerda, elas vão. Dá meia volta, elas vão. Vai para tal ponto, elas vão. Vai para aquele lugar lá, elas vão. Chateado ou não, elas vão. Eu sou um ser imperfeito. E olha a autoridade que eu tenho em cima das pessoas que são subordinadas a mim. Agora, todos nós somos subordinados à autoridade de Deus. Então, por que Deus está mandando? Vai para a direita e você não vai. Vai para a esquerda e você não vai. Dá meia volta e você não vai. Porque está faltando em nós ter intimidade com Deus. Porque quando nós tivermos intimidade com Deus, meu irmão, a gente vai saber que Deus quer para as nossas vidas. E vai mandar a gente ir para a direita, a gente vai. Vai mandar a gente ir para a esquerda, a gente vai. Vai mandar a gente ir para frente, a gente vai. Vai mandar a gente dar um passo para trás, mesmo a gente não querendo mudar, a gente vai dar esse passo para trás. E aí pode se levantar o juízo, o que for, perante a sua vida, que você vai sair mais do que vencedor. Glória a Deus. Mais do que vencedor em Cristo Jesus.